Esse homem está destruindo o futebol brasileiro. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é: armações da CBF para favorecer o Internacional já estão virando caso de polícia. Futebol brasileiro pede socorro. Chegamos numa posição perigosa. É mudar ou implodir de vez. A Liga de Clubes tem que ser formada e assumir a organização e o controle das competições domésticas. Chega desse poder absoluto de cartolas da CBF, corruptos, que ficam com a maior parte do dinheiro arrecadado e vivem de manipular resultados em favor dos seus interesses e dos seus afiliados. Chega, não dá mais. O exemplo maior é o que está acontecendo com a panelinha Noveleto Internacional. É um escândalo. Em país nenhum do mundo isso aconteceria durante tanto tempo sem nenhuma posição, sem nenhuma reação e sem nenhuma punição. Internacional com sintomas de navio à deriva. Fiasco em cima de fiasco. É jogador envolvido em acusação séria de crime hediondo que não consegue provar, e outros pensando em marketing pessoal, levando para dentro de campo questões que nada têm com futebol. Os famosos Che Guevara sem talento. Se você não assistiu, olha os vídeos aqui embaixo. Tem 2 links. Clique lá e refresque a sua memória. Em 2020, o Internacional derrapava. Ele não avançava, ele precisava de um título de qualquer jeito para não deixar a dívida crescer ainda mais. Ele precisava valorizar os seus atletas e principalmente das premiações. No Brasileiro, a campanha era ridícula. Aí entrou Abel Braga e Noveleto chegou junto. Foi uma sequência absurda de resultados positivos construídos com a ajuda da arbitragem. Chegou num ponto que dirigentes de outros clubes, a exemplo de Atlético Paranaense e Sport, têm de tomar uma decisão, dar um basta. O presidente do Furacão, o Inter ia jogar no Paraná, disse: aqui na Baixada não vai acontecer. E o jogo foi 0-0, sem envolvimento da arbitragem. O presidente do Sport, que vinha jogar no Beira-Rio, disse que eles não eram palhaços para fazer uma viagem longa até o sul para serem roubados. Se tivesse qualquer maracutaia, ele tiraria o time de campo. O resultado: o juiz não se intrometeu e o Inter perdeu. Então, 2020... a coisa estava tão gritante e a pressão foi tão grande que demitiram Gaciba. Gaciba, coitado, era apenas um pau mandado, porque sabidamente nem era ele quem escalava os árbitros. Aí vem a pergunta: escalar árbitros? Aonde ficou o sorteio? Aquela ideia vendida em holofotes que foi criada para combater a corrupção ou a dúvida com relação à idoneidade dos árbitros. Aonde está o sorteio? Aí alguém vai falar: mas poxa, Noveleto? Noveleto não é nem o presidente. Gente, pelo amor de Deus. Os ex-presidentes da CBF ou estão presos ou estão fugindo para não entrar na cadeia. O atual presidente da CBF, ninguém sabe o que está fazendo lá. É um coitado, é um marionete. Noveleto, vice-presidente no papel, é hoje o homem forte da CBF. E age livremente, sem ninguém ousar dizer um A. Porque ele tem o STJD, ele tem os árbitros, ele tem tudo na sua mão. Até onde ou até quando o futebol brasileiro será escravo? Até onde o futebol brasileiro será um marionete na mão de gente igual a esses presidentes da CBF, que no final, mais cedo ou mais tarde, acabam presos. Até quando?
E agora 2022. Esporte Clube Internacional simplesmente envolvido em overdose de fiascos. Vamos enumerar? Tá bom. Conselho querendo a cabeça do presidente. Porque simplesmente ele só pensa na sua carreira política, quer ser prefeito de Porto Alegre, quer se candidatar pelo PT nas próximas eleições e conta com o voto colorado. E para ter esse voto, ele tem que dar um título ao Internacional. Só que o Internacional está quebrado, falido. E ele, na sua ambição, continua gastando mais do que o clube arrecada, aumentando a dívida. O rombo está impagável e só faz crescer. Calcula-se que esse ano, 2022, o Internacional pagará cerca de 30 milhões de reais só de juros, multas e taxas de instituições financeiras e cartórios. Segundo, dívida crescendo, contas não pagas, processos explodindo de todos os lados. São jogadores que saíram e ficam cobrando o não recebido. Um ambiente dentro do vestiário terrível, ambiente esse que foi denunciado por Paulo Paixão, sendo demitido por falar a verdade. Uma bagunça dentro e fora de campo. E o presidente jogando para a imprensa e para a torcida, manipulando o balanço para divulgar superávit inexistente. O clube não tem dinheiro nem para o básico, tanto que não consegue pagar os salários em dia. Negavam sempre. O que aconteceu? Greve de jogadores. Ah, não foi greve. Tá bom, não foi greve. Ah, o Inter pagou? Não. Foi um motim liderado por Tyson, que os jogadores se negaram a treinar e disseram que ninguém entraria em campo sem receber. Imediatamente, o clube procurou os jogadores, pagou uma parcela da dívida, dizendo que não tinha dinheiro para pagar o todo e pediu um tempo para colocar as contas em dia. Os jogadores deram esse tempo, mas a coisa ainda não foi paga. Tá achando muito? Então se prepare. Assista o vídeo até o final. Tem muita vergonha ainda por vir. Clubismos à parte, Sofá de Pobre luta por um país melhor, incluindo no futebol. Se você concorda, ajude-nos a continuar nessa luta. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like, compartilhe, comente, convide amigos. Clique no sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos e não esqueça de clicar no valeu, deixando sua contribuição. Temos um projeto ambicioso para 2022. 20 mil inscritos até dezembro, às 23h59. É difícil, mas com sua ajuda chegaremos lá, pois sem você nós não existimos. Dentro de campo, um treinador mais um gringo, que fez parte da obsessão de Barcelos de ver o vestiário só falando espanhol. O time, uma zona. Resultado, torcida mandando, desmandando e só fazendo desmandos. Cara, o presidente, sabidamente, deu um caminhão de dinheiro à principal torcida organizada do clube, leia-se para os líderes da torcida, em troca de apoio irrestrito. Hoje, é a torcida que manda. E aí o que acontece? Grenal, Grêmio chegando, pedra jogando, pedra voando e acertando o ônibus do adversário no entorno do estádio. Ah, o Inter não é responsável porque foi fora do perímetro Beira-Rio. Até certo ponto, sim. Na justiça comum. Só que nas leis desportivas, na súmula constou, tá lá se alguém quiser ver, que o evento foi cancelado devido a atos de vandalismo da torcida organizada do Internacional. A torcida organizada é extensão do clube. O evento em si
Era no Beira-Rio, com o Inter sendo mandante. Então o Colorado tinha que ser punido por causa do cancelamento. Que punição é essa? Perda de mando. Só que Noveleto correu para interceder. Sabem por quê? Porque no contrato de gestão entre Abril e o Inter consta uma cláusula que todo jogo que o Colorado for mandante, se realizar o jogo em outro estádio, independente da razão, terá que pagar uma multa pesada. Pois é, e o Inter não tem dinheiro para pagar essa multa. E no mínimo, a punição seria de 3 jogos. No mínimo. O que daria cerca de 5 milhões de reais que o Inter teria de pagar de multa. E coloque aí a multa, alugar outro estádio, transporte. Simplesmente o tio Nonô abafou a questão. O Internacional saiu impune. E vem mais por aí. Se precisar levantar, sair rapidinho, dar uma vomitada e voltar, sem problema, a gente aguarda. Logo em seguida, um celular jogado da arquibancada na cara de um adversário que comemorava um gol. Cena filmada, flagrada, até mesmo com o objeto lançado chegando no rosto do atleta. Cara, isso, na justiça desportiva contra qualquer clube, é punição severa, perda de mando de campo. O que aconteceu? Bom, por causa da mesma razão já citada, absolutamente nada. O Internacional não sofreu nenhuma punição do STJD. O mesmo STJD que no Brasileirão de 2021, por causa de uma invasão de campo de alguns torcedores de Grêmio, já no final da partida, um ato que não tem explicação, mas por causa dessa invasão, o mesmo STJD, que não considerou uma pedra jogada em ônibus adversário no entorno do estádio, cancelando um jogo no palco que o Inter era mandante, como algo passível de punição. O mesmo STJD que não considerou passível de punição um celular na cara do adversário, condenou o Grêmio a uma pena jamais vista. Algo inexplicável, um aborto. O Grêmio deveria ser punido. Perda de mando de campo, perfeito. A torcida organizada proibida de entrar no estádio, perfeito. Mas não, eles proibiram todo torcedor gremista de comparecer a qualquer estádio do Brasil durante o Campeonato Brasileiro, numa reta final que o Grêmio mais precisava do apoio de sua torcida. Um crime! Mas daí o tio Nonô ficou quietinho na dele. A certeza da impunidade não respeita nem colegas de profissão. Internacional em 2021, de novo, patinando. Já perto da zona de rebaixamento, Mano Menezes sendo contratado. Mas mesmo assim, os resultados não vinham. Não perdia, mas também não ganhava. E sempre à sombra do Z4. Aí, mais uma vez, num passe de mágica, numa coincidência, numa sequência pesada, em que o Internacional teria Bragantino fora de casa, Santos fora de casa, Flamengo em casa e Goiás fora. Dependendo, se tivesse resultados na média que vinha tendo, o Internacional entraria na zona de rebaixamento. Aí, contra o Bragantino, jogo empatado, pau a pau, muito ruim tecnicamente, ninguém criando nada, mas uma falta de alemão na zona de defesa colorada foi invertida. Deram falta contra o Bragantino. Cobrada rapidamente, o Inter fez 1-0. Todo mundo achava o gol vai ser anulado. Basta o VAR chamar, o juiz ir lá e ver que a falta foi do alemão. O árbitro marcou e ficou por isso mesmo. Ele se negou a ir até o VAR, pois se fosse, teria que anular o gol. Aí, vem o jogo contra o Santos. Um gol legítimo do time santista. Legítimo. Simplesmente o VAR anulou. E por final, Inter versus Flamengo. O Inter começa melhor, faz 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo não jogando nada, vem no segundo tempo.
Flamengo faz um gol, o jogo fica perigoso no final. Fica aberto. O Inter não podia empatar aquele jogo. Aí, do nada, no empurrão, que não aconteceu, foi só um toque na mão, assim, de mão nas costas, fora da área, o jogador colorado continuou correndo e se atirou sem ser tocado pelo adversário. O árbitro deu pênalti. E o que aconteceu, mais uma vez, não foi no VAR. Pois se fosse, teria que anular a marcação. Tá demais, tá uma vergonha, isso é roubo. Isso não ajuda o Internacional, isso só acaba com o futebol brasileiro. Tem que acabar. Aonde estão os dirigentes dos outros clubes? E podem ter certeza, o próximo adversário é o Goiás, Serra Dourada. O Inter, tecnicamente, tem um time melhor. Pode chegar lá e arrebentar, ganhar mole. Mas se o jogo endurecer, o árbitro dará um jeito para que o Inter seja vencedor. Aí Colorado diz assim, não, mas contra o Santos, um jogador do adversário tinha que ser expulso. Não foi. Não foi, deveria ter sido expulso mesmo. Mas, cara, é o que a gente diz. Durante a partida, o árbitro pode cometer um ou outro erro contra o Colorado. Mas em lances capitais, decisivos, no final do jogo, eles apitam em favor do time da Beira-Rio. Tá na cara. Não há bobagem dita por torcedor colorado. Não adianta eles desviar o foco, ficar cantando arerê, que Fiasco está na Série B. Não adianta eles lembrarem que em 1827, numa partida, o Grêmio foi favorecido pela arbitragem, ninguém está negando. Todo time um dia é favorecido ou prejudicado pela arbitragem. Nós estamos falando no conjunto da obra. Tá demais. Tá vergonhoso. Sabe o que vai acontecer agora? Então eu vou desenhar. O Internacional pulou de uma zona perigosa, com 11 pontos ganhos, para 18 pontos lá no G4. Pois bem, mais um resultado positivo, o Internacional começa a ter uma gordura. Aí num jogo qualquer, que não fará nenhuma diferença na classificação, um árbitro errará contra o Inter. Aí eles vão pegar aquele erro isolado, dentro de um camalhaço de favorecimentos, e só falarão, viu só? O Inter também é prejudicado, o Inter também é prejudicado. Chega! Ninguém aguenta mais. Noveleto, acabou. Tem que chegar alguém e dizer, vamos criar a liga e acabar com essa farra, em nome da sobrevivência do futebol brasileiro. É isso. Ou vamos acabar com a palhaçada. Encerra tudo, todo mundo de férias, é ano de Copa do Mundo, e deem logo o título brasileiro para o Internacional, aí todo mundo fica feliz na CBF. Que várzea! Assunto encerrado e ponto final.